Aleluia, 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 aleluia. Alegrai-vos vós todos, porque grande há de ser a recompensa nos céus que um dia tereis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Ó Senhor, é como a chuva que lava, é como um fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Bem-aventurados. Quando nós celebramos o Santo Padroeiro, as virtudes do santo são enaltecidas. Para quê? Por que celebrar um santo padroeiro de uma comunidade, de uma paróquia? Olhando para o Evangelho de hoje, nós vamos encontrar muitas qualidades que Santo Antônio viveu em sua vida. As bem-aventuranças, segundo Mateus, é como que uma cartilha para que a gente possa seguir diariamente a nossa vida cristã. E a partir dela, encontrar o caminho da santidade. Humanamente falando, seria muito mais fácil encontrar nas bem-aventuranças outras expressões, como bem-aventurados os que têm fama
porque são reconhecidos. Bem-aventurados os que têm poderio, os governantes, porque podem mudar a seu bel prazer tantas situações. Bem-aventurados os ricos, porque podem dormir tranquilos e acordar no outro dia sabendo que podem pagar as contas. Mas as bem-aventuranças que Jesus traz para cada um de nós é um pouco diferente. E parece que enquanto o mundo caminha para um crescimento diferente do reino de Deus, nós cristãos buscamos um crescimento que vai contra a maré. E é a partir desta reflexão que precisamos compreender Santo Antônio em sua vida lá onde ele viveu, trabalhou, foi missionário franciscano, teólogo, doutor da igreja. E trazê-lo para hoje como um exemplo para a nossa comunidade que o festeja, trazendo como tema Igreja Casa do Pão e da Palavra. Seguimos Jesus não no contexto de Santo Antônio. Seguimos Jesus neste contexto, aqui nesta comunidade, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. E é este contexto que os dons que Deus reservou para Santo Antônio devem hoje iluminar a nossa vida e a nossa caminhada. Voltando-se um pouco para o Evangelho de hoje. Quem é ou quem são os bem-aventurados? Mateus elenca os pobres em espírito, os aflitos, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, os que são perseguidos. E ele conclui: bem-aventurados sois vós, quando vocês forem injuriados e perseguidos. Alegrai-vos e exultai por todas estas dificuldades. Será que nós estamos compreendendo a necessidade de acolher e aceitar os sofrimentos que o tempo, o momento atual exige de cada um de nós? Como está a nossa fé? Como está a nossa esperança diante daquilo que é eterno e daquilo que é superficial, efêmero, frágil, passageiro? O cristão é aquele que caminha em busca de realidades eternas que o mundo não compreende. Como ser feliz sendo perseguido? Como ser feliz sendo incompreendido? Como ser feliz em uma sociedade, em um contexto aonde aquele que ganha mais, ou aquele que passa adiante, aquele que pode pisar a terra no outro para conquistar a sua vida, é feliz e tem sucesso? Como ser feliz em um contexto aonde o amor hoje é frágil? Nada mais é como o amor de Jesus. O amor para os homens de hoje é um momento, não tem substância. O amor passa para eles, para nós não. O amor é eterno. Como viver em uma sociedade onde os valores distorcem o objetivo da criação, denegrindo o papel da família,
denegrindo os papéis do pai, da mãe, dos filhos. Como ser feliz, ser cristão, em um momento onde a vida é levada de forma banal, onde pessoas morrem por falta de serviço público adequado? Como ser discípulo de Jesus e manter a esperança e a fé viva? A partir das bem-aventuranças, Jesus deixa claro: se seguirmos verdadeiramente o reino de Deus, praticando a justiça do reino, vivendo os valores do reino, seremos perseguidos. Mas, vai dizer São Paulo, recebemos a consolação. E quem é que nos consola? Aonde encontramos consolo? O tema da festa de hoje traz algumas pistas para a gente. A casa do pão, a casa da palavra. É na comunidade que recuperamos as forças. É na comunidade que ouvimos a voz do pastor, ouvimos a voz de Jesus e recebemos conforto. E Paulo vai dizer: consolo para quê? Para consolar aqueles que estão desesperados. Eis a missão da igreja, e foi isso que Santo Antônio fez. Diz a história que Santo Antônio, ao ver alguns frades franciscanos irem para o campo de batalha nas cruzadas, irem para as missões, e foram martirizados. E isto chocou aquele monge agostiniano. E ele decidiu: vou procurar os frades franciscanos e me colocar lá à disposição. Eu quero também morrer, eu quero ser mártir. Chegando lá, o que foi que Francisco disse a ele? Não, você vai ser professor de teologia. Ora, parece algo muito simples. Alguém que vai ensinar a Sagrada Escritura, vai ensinar teologia para os frades. Mas vejam que Santo Antônio, a partir daí, ficou conhecido como aquele que, através da voz, através do dom que Deus lhe concedeu, combateu todas as ideologias e as heresias do seu tempo. Tanto é que a maior relíquia que nós temos hoje de Santo Antônio é a língua, que está em um famoso relicário bem guardado. Por quê? Para dizer que a língua que tanto salva, ela também fere. Mas quando utilizada para a obra de salvação, nos diz Santo Antônio, ela se torna martelo dos hereges, porque tanto condena como salva. Assim, hoje, a igreja, a comunidade, deve ser no mundo um sinal forte, não um sinal tímido. Nós somos muito tímidos diante da realidade presente. Preferimos baixar a cabeça, preferimos deixar o mundo nos levar, preferimos deixar que as coisas aconteçam e não nos posicionamos. Mas aquele que não se posiciona, aquele que não se coloca diante do mundo, será cobrado. Jesus vai dizer: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O cristão deve ter fome, sede de justiça. E aonde ele vai encontrar a força para que esta fome, esta sede seja alimentada? Na Eucaristia. Na Eucaristia, que é a força que nos sustenta, na palavra que nos orienta. Mas ao comungar Jesus e ao ouvir sua palavra, nós recebemos agora uma missão.
Me recordo das aulas de Cristologia e também das aulas de pecado e graça, quando o nosso professor, o diácono Sérgio, ele dizia que todas as vezes que nós entramos na missa, participamos da liturgia da palavra, comungamos o corpo e o sangue de Cristo, se instaura em nossa vida um tribunal contra nós mesmos ou a favor de nós. E o próprio Paulo nos traz isto. Podemos estar aqui muito bonitinhos, mas podendo estar aqui ouvindo a nossa própria condenação. Porque quem nos condena não é Jesus. Jesus veio para salvar. Quem nos condena somos nós mesmos, através de nossas atitudes, através da nossa vida, do nosso exemplo, do nosso testemunho. Portanto, a exemplo de Santo Antônio, que doou a sua vida a ensinar teologia, a defender a fé, a viver a humildade na comunidade, sendo fiel à palavra de Deus, devemos hoje também sermos defensores da palavra, defensores da Eucaristia, defensores da igreja e em comunhão com ela anunciar Jesus. Muitas vezes nós reclamamos demais, como católicos reclamamos de tudo, mas não damos um passo adiante em busca de viver a verdade, de viver os valores do reino. Não compreendemos a nossa vocação. Todos nós, meus irmãos e irmãs, somos chamados à santidade. Nós podemos fazer coisas iguais a Santo Antônio e até mesmo iguais a Jesus, diz a palavra, se tivermos fé. Mas a nossa fé é muito medíocre. A nossa fé é baseada muitas vezes nas migalhas que nós recebemos. Não podemos ficar nas migalhas. Devemos ir além. Devemos ir em busca. Devemos querer. Devemos buscar. Devemos querer. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Vocês possuem aqui em sua comunidade um padroeiro forte, de muitos ensinamentos. É preciso ir em busca desses ensinamentos, conhecer a história, ir em busca dessa história, se encontrar com essa história, para se imitando Santo Antônio, encontrar o caminho de santidade. Eu pergunto a cada um de vocês, não precisa responder, vocês já encontraram o caminho de santidade de cada um de vocês? Se ainda não, é uma boa oportunidade para chegar em casa, abrir o Evangelho de Mateus capítulo 5 e tentar refletir. Tenho vivido a santidade? Tenho buscado as bem-aventuranças? Tenho buscado ser fiel ao reino de Deus? Que as bem-aventuranças iluminem o caminho de nossa vida. Que possamos, alimentados pelo pão da palavra e o pão da Eucaristia, fortalecidos nesta fé, consolarmos uns aos outros nesse momento tão difícil. Não percamos a fé. Essa expressão que está sendo tão utilizada vai passar, mas mesmo que não passe, de pé somos ressuscitados, somos cristãos, não perdemos a esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.